O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Ramopakyana Parva. Capítulo 282. A batalha começa. Markandeya disse, tendo aquartelado seu exército, naqueles arvoredos ricos em comida e água e em frutas e raízes, o descendente de Kakutsta começou a zelar por eles com cuidado. Ravana, por outro lado, plantou em sua cidade muitos dispositivos construídos segundo as regras da ciência militar. E sua cidade, naturalmente invulnerável, por causa de seus fortes bastiões e portões, tinha 7 trincheiras, que eram profundas e cheias de água até a borda e que abundavam com peixes e tubarões e jacarés, tornadas mais invulneráveis ainda por meio de estacas pontudas de madeira cárdida. E os baluartes, empilhados com pedras, eram invulneráveis por causa de catapultas. E os guerreiros que guardavam os muros estavam armados com recipientes de baú cheios de cobras venenosas, e com pós resinosos de muitas espécies. E eles estavam também armados com cacetetes, e tições e flechas e lanças e espadas e machados de combate. E eles tinham também satagnis, instrumentos que matam sem, e massas resistentes embebidas em cera. E em todos os portões da cidade estavam plantados acampamentos móveis e imóveis, guarnecidos por grande número de soldados da infantaria, auxiliados por incontáveis elefantes e cavalos. E Angada, tendo alcançado um dos portões da cidade, deu-se a conhecer aos Rakshasas. E ele entrou na cidade sem suspeita ou medo. E, cercado por inúmeros Rakshasas, aquele herói em sua beleza parecia o próprio sol no meio de massas de nuvens. E tendo-se aproximado do herói da tribo de Pulastya em meio aos seus conselheiros, o eloquente Angada saudou o rei e começou a passar a mensagem de Rama nestas palavras: aquele descendente de Ragu, ó o rei, que governa em Kosala e cujo renome se espalhou pelo mundo inteiro, diz para ti estas palavras convenientes à ocasião. Aceita esta mensagem e age em conformidade com ela. Províncias e cidades, em consequência de sua conexão com reis pecaminosos incapazes de controlar suas almas, são elas mesmas poluídas e destruídas. Pelo sequestro violento de Sita, somente tu me prejudicaste. Tu, no entanto, te tornarás a causa da morte de muitas pessoas inocentes. Possuidor de poder e cheio de orgulho, tu, antes disso, mataste muitos rishis que viviam nas florestas, e insultaste os próprios deuses. Tu assassinaste também muitos grandes reis e muitas mulheres lamentosas. Por essas tuas transgressões o castigo está prestes a te alcançar. Eu matarei-te com teus conselheiros. Luta e mostra a tua coragem. Ó vagueador da noite, vê o poder do meu arco, embora eu seja apenas um homem. Liberta Sita, a filha de Janaka. Se tu não a libertares, eu tornarei a terra desprovida de todos os Rakshasas com minhas flechas de gume afiado. Ouvindo essas palavras desafiantes do inimigo, o rei Ravana não as tolerou, ficando insensato pela ira. E então 4 Rakshasas habilidosos na leitura de todos os sinais de seu mestre agarraram Angada como 4 falcões agarrando um tigre. Com aqueles Rakshasas, no entanto, segurando-o firmemente por seus membros, Angada saltou para o alto e desceu sobre o terraço do palácio. E como ele pulou como uma grande força, aqueles viajantes noturnos caíram ao chão, e machucados pela violência da queda, tiveram suas costelas quebradas. E do terraço dourado no qual ele tinha descido ele deu um salto para baixo. E saltando por cima das paredes de Lanka ele desceu onde os seus companheiros estavam. E se aproximando da presença do senhor de Kosala e informando-lhe de tudo, o macaco Angada dotado de grande energia se retirou para se revigorar, dispensado com o devido respeito por Rama. O descendente de Ragu então fez os baluartes de Lanka serem derrubados por um ataque unido de todos aqueles macacos dotados da velocidade do vento. Então Lakshmana, com Vibhishana e o rei dos ursos marchando na vanguarda, explodiu o portão sul da cidade que era quase inexpugnável.
Rama então atacou Lanka com 100.000 crores de macacos, todos possuidores de grande habilidade em batalha, e dotados de cores avermelhadas como as dos camelos jovens. E aqueles crores de ursos acinzentados de braços compridos, e pernas e patas enormes, e geralmente se sustentando sobre as suas ancas largas, foram também incitados a apoiar o ataque. E em consequência daqueles macacos pulando para cima e saltando para baixo, e saltando em direções transversais, o próprio sol, com seu disco brilhante completamente escurecido, ficou invisível por causa da poeira que eles ergueram. E os cidadãos de Lanka viram a parede de sua cidade assumir por toda a parte uma cor fulva, coberta por macacos de cores amarelas como as espigas de arroz, e cinzentos como as flores xirixa, e vermelhos como o sol em alta, e brancos como linho ou cânhamo. E os Rakshasas, ó o rei, com suas esposas e os mais velhos, foram tomados pelo espanto àquela visão. E os macacos guerreiros começaram a derrubar pilares feitos de pedras preciosas e os terraços e topos de mansões suntuosas. E quebrando em fragmentos os propulsores de catapultas e outros mecanismos, eles começaram a jogá-los em volta em todas as direções. E erguendo as satagnes junto com os discos, os cacetetes, e pedras, eles os arremessaram na cidade com grande força e barulho alto. E atacados dessa maneira pelos macacos, aqueles Rakshasas que tinham sido colocados nas paredes para protegê-las fugiram precipitadamente às centenas e aos milhares. Então os centenas de milhares de Rakshasas, de aparência terrível, e capazes de assumir qualquer forma à vontade, saíram por ordem do rei. E derramando uma perfeita chuva de setas e perfurando os habitantes da floresta, aqueles guerreiros, mostrando grande coragem, adornaram os baluartes. E logo aqueles vagueadores noturnos, parecendo massas de carne, e de aparência terrível, forçaram os macacos a deixarem as paredes. E mutilados pelas lanças dos inimigos, numerosos chefes dos macacos caíram dos baluartes, e esmagados pela queda de colunas e portões numerosos Rakshasas também caíram para não mais se levantarem. E os macacos e os corajosos Rakshasas, que começaram a comer o inimigo, lutaram, agarrando uns aos outros pelos cabelos, e mutilando e rasgando uns aos outros com suas unhas e dentes. E os macacos e os Rakshasas rugiram e gritaram terrivelmente, e enquanto muitos de ambos os partidos eram mortos e caíam para não mais se levantarem, nenhum dos dois lados abandonou a peleja. E Rama continuou todo o tempo a derramar uma espessa torrente de flechas como as próprias nuvens. E as flechas que ele atirou, envolvendo Lanka, mataram grandes números de Rakshasas. E o filho de Sumitra, também, aquele arqueiro poderoso incapaz de ficar fatigado em batalha, nomeando Rakshasas específicos colocados nos baluartes, matou-os com suas flechas de uma jarda. E então a hoste de macacos, tendo alcançado o êxito, foi retirada por ordem de Rama, depois de ter assim derrubado as fortificações de Lanka e feito todos os objetos dentro da cidade capazes de serem visados pela força sitiante. Massas resistentes embebidas em cera. Tições ou tochas mergulhados em cera, planejados para serem jogados queimando entre o inimigo. Capítulo 283. Heróis medem forças uns com os outros. Markandeya disse, e enquanto aquelas tropas assim retiradas estavam descansando em seus alojamentos, muitos Rakshasas e pisachas desprezíveis, tendo Ravana como líder, penetraram entre eles. E entre esses estavam Parvana, Patana, Jamba, Kara, Krodavasa, Ari, Praruja, Aruja e Pragasa, e outros. E quando esses pecaminosos estavam penetrando na hoste de macacos em suas formas invisíveis, Vibhishana, que tinha o conhecimento disso, quebrou o encanto de sua invisibilidade. E uma vez vistos, ó o rei, pelos macacos poderosos e de saltos longos, eles foram todos mortos e prostrados na terra, privados de vida. E incapaz de tolerar isso, Ravana marchou para fora na vanguarda de suas tropas.
E cercado por seu exército terrível de Rakshasas e Pisachas, Ravana, que estava familiarizado com as regras de guerra comuns segundo os Anas, cercou a hoste de macacos, tendo disposto suas tropas naquela ordem de batalha que recebeu o nome do próprio Anas. E vendo Ravana avançando com seu exército disposto naquela formação militar, Rama, seguindo o modo recomendado por Vrihaspati, dispôs suas tropas em formação contrária para se opor àquele vagueador da noite. E se aproximando rapidamente Ravana começou a lutar com Rama. E Lakshmana escolheu Indrajit, e Sugriva escolheu Virupaksha, e Nikarvata lutou com Tara, e Nala com Tunda, e Patusa com Panasa. E cada guerreiro, avançando até aquele a quem ele considerava como igual, começou a lutar com ele naquele campo de batalha, confiando na força de seus próprios braços, e aquele confronto, tão pavoroso para pessoas tímidas, logo se tornou terrível e violento como aquele entre os deuses e os asuras nos tempos passados. E Ravana cobriu Rama com uma chuva de dardos e lanças e espadas, e Rama também afligiu Ravana com suas flechas de ferro afiadas equipadas com as pontas mais penetrantes, e da mesma maneira Lakshmana atacou o contendente Indrajit com setas capazes de penetrar nas partes mais vitais, e Indrajit também atacou o filho de Sumitra com uma chuva de flechas. E Vibhishana despejou sobre Prasta e Prasta despejou sobre Vibhishana, sem nenhuma consideração um pelo outro, uma torrente grossa de flechas rápidas equipadas com as pontas mais afiadas. E assim entre aqueles poderosos guerreiros aconteceu lá um confronto de armas celestes de grande força, pelo qual os três mundos, com suas criaturas móveis e imóveis, ficaram extremamente aflitos. Capítulo 284. Macacos triunfando. Ravana provoca Kumbhakama. Markandeya disse, então Prasta, avançando de repente até Vibhishana e proferido um grito alto, o golpeou com sua massa. Mas embora atingido por aquela massa de força terrível, Vibhishana, de braços poderosos de grande sabedoria, sem vacilar o mínimo, permaneceu imóvel como as montanhas de Himavat. Então Vibhishana, erguendo um dardo enorme e poderoso equipado com uma centena de sinos, insuflou-o com mantras e o arremessou na cabeça de seu adversário. E pela impetuosidade daquela arma avançando com a força do raio, a cabeça de Prasta foi cortada fora, e nisso ele pareceu uma árvore imensa quebrada pelo vento. E vendo aquele vagueador da noite, Prasta, assim morto em batalha, Dhumraksha avançou com grande impetuosidade contra a hoste de macacos. E vendo os soldados de Dhumraksha, parecidos com nuvens e dotados de aparência terrível, avançando em direção a eles, os chefes dos macacos subitamente se dividiram e fugiram. E vendo aqueles principais dos macacos recuarem de repente, aquele tigre entre macacos, Hanuman, o filho de Pavana, começou a avançar. E vendo o filho de Pavana permanecendo ainda no campo de batalha, os macacos em retirada, ó rei, todos juntos se reagruparam rapidamente. Então foi imenso e formidável e terrível o tumulto que surgiu lá em consequência de os guerreiros de Rama e Ravana avançarem uns contra os outros. E naquela batalha que devastava terrivelmente o campo, logo ficou lamacento de sangue. E Dhumraksha afligiu a hoste de macacos com saraivadas de flechas aladas. Então aquele vencedor de inimigos, Hanuman, o filho de Pavana, apanhou rapidamente o líder dos Rakshasas que avançava. E o combate que ocorreu entre aquele macaco e o herói Rakshasa, um desejoso de derrotar o outro, foi violento e terrível, semelhante àquele de Indra e Pralada antigamente. E o Rakshasa golpeava o macaco com suas massas e clavas de pontas de ferro, enquanto o macaco golpeava o Rakshasa com troncos de árvores não podadas de seus ramos. Então Hanuman, o filho de Pavana, matou em grande ira aquele Rakshasa junto com seu quadrigário e cavalos, e quebrou sua carruagem também em pedaços. E vendo Dhumraksha, aquele principal dos Rakshasas, assim morto, os macacos, abandonando todo o medo, avançaram contra o exército Rakshasa com grande coragem.
E massacrados em grandes números pelos macacos vitoriosos e poderosos, os Rakshasas ficaram desanimados e fugiram com medo para Lanka. E o restante arruinado do exército Rakshasa, tendo alcançado a cidade, informou ao rei Ravana tudo o que tinha acontecido. E ouvindo deles que Prasta e aquele arqueiro poderoso de um Raksha, ambos, com seus exércitos, tinham sido mortos pelos macacos poderosos, Ravana deu um suspiro profundo e se levantando de um salto de seu assento excelente, disse: chegou a hora de Kumbhakarna agir. E tendo dito isso, ele despertou, por meio de vários instrumentos de som alto, seu irmão Kumbhakarna de seu sono profundo e prolongado. E tendo despertado com grandes esforços, o rei Rakshasa, ainda afligido pela ansiedade, dirigiu-se ao poderoso Kumbhakarna e falou a ele quando sentado tranquilamente em sua cama, tendo recuperado perfeitamente a consciência e presença de espírito, estas palavras: tu, de fato, és feliz, ó Kumbhakarna, que podes desfrutar de repouso profundo e tranquilo, inconsciente da terrível calamidade que nos alcançou. Rama com sua hoste de macacos cruzou o oceano por meio de uma ponte e desrespeitando a todos nós está travando uma guerra terrível contra nós. Eu furtivamente trouxe para cá a sua esposa Sita, a filha de Janaka, e é para recuperá-la que ele veio aqui, depois de ter feito uma ponte sobre o grande oceano. Nossos formidáveis parentes também, Prasta e outros, já foram mortos por eles. E, ó o flagelo de teus inimigos, não há outra pessoa, exceto tu, que possa matar Rama. Portanto, ó guerreiro, colocando a tua armadura, parte hoje mesmo para o propósito de derrotar Rama e seus seguidores. Os dois irmãos mais novos de Dushana, Vajravega e Promatin, se juntarão a ti com suas forças. E tendo dito isso para o poderoso Kumbhakarna, o rei Rakshasa deu instruções para Vajravega e Promatin quanto ao que eles deveriam fazer. E aceitando seu conselho, aqueles dois guerreiros irmãos de Dushana rapidamente marcharam para fora da cidade, precedidos por Kumbhakarna. Capítulo 285. Kumbhakarna morto. Markandeya disse: então Kumbhakarna saiu da cidade acompanhado por seus seguidores. E logo ele contemplou as tropas vitoriosas de macacos acampadas à sua frente. E passando por elas com o objetivo de procurar Rama, ele viu o filho de Sumitra permanecendo em seu posto, com arco na mão. Então os guerreiros macacos, avançando depressa em direção a ele, o cercaram por todos os lados. E então eles começaram a golpeá-lo com inúmeras árvores grandes. E muitos entre eles destemidamente começaram a rasgar seu corpo com suas unhas. E aqueles macacos começaram a lutar com ele de várias maneiras aprovadas pelas leis da guerra. E eles logo submergiram aquele chefe dos Rakshasas com uma chuva de armas terríveis de várias espécies. E atacado por eles dessa maneira, Kumbhakarna sorriu deles e começou a comê-los. E ele devorou aqueles principais dos macacos conhecidos pelos nomes de Shala, e Chandashala, e Vajravau. E vendo aquela ação pavorosa do Rakshasa, outros macacos ficaram assustados e deram um lamento alto de medo. E ouvindo os gritos daqueles líderes dos macacos, Sugriva audaciosamente avançou em direção a Kumbhakarna. E aquele rei dos macacos de grande alma, se aproximando rapidamente do Rakshasa, golpeou violentamente na cabeça com o tronco de uma árvore sala. E embora Sugriva de grande alma, sempre rápido em ação, tivesse quebrado aquela árvore sala na cabeça de Kumbhakarna, ele fracassou em fazer qualquer impressão naquele Rakshasa. E então, como se despertado de seu torpor por aquela pancada, Kumbhakarna, esticando os braços, agarrou Sugriva a viva força. E vendo Sugriva arrastado para longe pelo Rakshasa, o filho heróico de Sumitra, aquele encantador de seus amigos, avançou em direção a Kumbhakarna. E aquele matador de heróis hostis, Lakshmana, avançando em direção a Kumbhakarna, disparou nele uma flecha impetuosa e poderosa equipada com asas douradas.
E aquela flecha, atravessando sua cota de malha e penetrando em seu corpo, passou através dele completamente e entrou no solo, manchada com o sangue do Rakshasa. Kumbhakarna então, tendo seu peito assim atravessado, libertou o rei dos macacos. E erguendo uma enorme massa de pedra como sua arma, o guerreiro poderoso Kumbhakarna então avançou em direção ao filho de Sumitra, migrando nele. E quando o Rakshasa avançou em direção a ele, Lakshmana cortou seus braços erguidos por meio de um par de flechas de gume afiado equipadas com cabeças parecendo navalhas. Mas logo que os dois braços do Rakshasa tinham sido assim cortados, o dobro desse número de braços logo apareceu em seu corpo. O filho de Sumitra, no entanto, revelando sua habilidade com armas, logo por meio de flechas similares, cortou aqueles braços também, cada qual tinha agarrado uma massa de pedra. Nisso, aquele Rakshasa assumiu uma forma imensamente enorme e equipada com numerosas cabeças e pernas e braços. Então o filho de Sumitra rachou, com uma arma Brahma, aquele guerreiro parecido com um conjunto de colinas. E fendido por meio daquela arma celeste, aquele Rakshasa caiu sobre o campo de batalha como uma árvore enorme com ramos espalhados subitamente destruída pelo raio do céu. E vendo Kumbhakarna dotado de grande energia e parecido com o próprio Asuravritra privado de vida e prostrado no campo de batalha, os guerreiros Rakshasa fugiram de medo. E vendo os guerreiros Rakshasa fugindo do campo de batalha, o irmão mais novo de Dushana, reagrupando-os, avançou em grande cólera sobre o filho de Sumitra. O filho de Sumitra, no entanto, com um rugido alto, recebeu com suas flechas aladas ambos aqueles guerreiros coléricos, Vajravega e Promatin, que avançavam em sua direção. O combate então, ó filho de Prita, que ocorreu entre aqueles dois irmãos mais novos de Dushana de um lado e o inteligente Lakshmana do outro, foi extremamente violento e fez os pelos dos espectadores se arrepiarem. E Lakshmana submergiu os dois Rakshasas com uma chuva perfeita de flechas. E aqueles dois heróis Rakshasas, por outro lado, ambos estimulados pela fúria, cobriram Lakshmana com uma chuva de flechas como granizo. E aquela batalha terrível entre Vajravega e Promatin e o poderosamente armado Lakshmana durou por um momento curto. E Hanuman, o filho de Pavana, erguendo um pico de montanha, avançou em direção a um dos irmãos, e com essa arma tirou a vida do Rakshasa Vajravega. E aquele macaco poderoso, Nala, também, com uma grande massa de rochas, esmagou Promatin, aquele outro irmão mais novo de Dushana. A luta mortal, no entanto, entre os soldados de Rama e Ravana, avançando uns contra os outros, em vez de chegar ao fim mesmo depois disso, continuou violenta como antes. E centenas de Rakshasas foram mortos pelos habitantes da floresta, enquanto muitos dos últimos foram mortos pelos primeiros. A perda, no entanto, em mortos, dos Rakshasas, era muito maior do que a dos macacos.